pessoal, bom dia. Estou indo aqui trabalhar com fé em Deus, que vai na nossa frente, né? Nos guardando, nos guiando em tudo. Hoje eu ia ter um compromisso na igreja, então hoje ia ser um dia assim mais puxadinho. Eu ia ter que chegar em casa e ter que preparar alguns materiais para estar levando na igreja. Mas esse compromisso foi adiado, então acabou que vai ter mudanças de planos aí. E aí eu queria dividir com vocês uma parte que eu acho que é algo que dá bastante empoderamento assim, para mulher, para mãe, né? Principalmente a gente que é mãe, que precisa às vezes ir resolver as coisas com os filhos, levar filho para escola, levar filho para médico, no nosso caso de mães atípicas, levar para as terapias, né? Que é a habilitação. É maravilhoso a gente poder ter essa autonomia de não depender de alguma outra pessoa, de não depender de Uber, de não depender de condução, para a gente poder se transportar aí de um lugar para o outro, principalmente com criança pequena, com filho, né? Eu tirei minha habilitação depois de casada, me arrependo um pouco. Eu acho que eu poderia ter ido atrás disso antes, né? Ainda na minha solteirice, até porque meu pai, ele é taxista, teria ali ao meu lado uma pessoa para me ajudar, para me incentivar, né? Com a expertise necessária nessa parte, né? Mas eu, naquela época, não demonstrei assim, apesar de sempre ter vontade de dirigir, mas eu não demonstrei tanto interesse. E foi assim um caminho de Deus, assim, porque hoje eu vejo o quanto que isso é fundamental na minha vida, o quanto que faz toda a diferença, e eu não me imagino sem a minha habilitação, sem dirigir, não me imagino, porque eu não sei nem como que seria a nossa rotina se não tivesse isso. Pensando hoje como que é a nossa logística, né? Não tem problema, se a gente já está na nossa maioridade, se a gente já é casado, se a gente já tem filho, se a gente é um pouquinho mais velho, tá ali sentindo necessidade, tem vontade, tem desejo no coração, vamos atrás da nossa habilitação tão sonhada. Eu tinha ali o meu filho, o Arthur, ele era pequenininho, mas tinha ele, né? E ele já fazia as terapias e tudo mais, a gente ia de ônibus para lá, para cá, para lá, para cá. Aquilo começou a ficar muito desgastante, era distância longa, era cansativo demais para ele. Ele já chegava muito desgastado nas terapias. Depois de um tempo, Deus preparou de eu conseguir uma carona, né, de um pessoal da minha cidade, de uma equipe de vereadores da minha cidade, que trabalhava mesmo ajudando as pessoas a se locomover, né? Ajudou muito, muito mesmo. Até hoje eu falo com eles, porque são pessoas que me ajudaram muito, pessoas muito bacanas lá do município, né? Foi assim por um tempo, só que assim, tem também o desgaste, né? Não adianta, você depender dos outros não é a mesma coisa de você ter a sua independência, porque você fica à mercê da pessoa, você tem que sair no horário que a pessoa precisa sair. Às vezes tinha dias deles saírem muito cedo para pegar outros passageiros, eu tinha que ir também, ou então ao contrário, ter que ficar esperando. Eu terminava a terapia, mas tinha que ficar lá esperando para poder eles me buscarem lá, né? Também a questão da privacidade, né, da liberdade. Então você com a sua criança, às vezes ali, né, precisava de um pouco mais de privacidade em algum momento e não tinha. Então isso começou a me incomodar muito, né? Então, por uma questão de necessidade, eu fui atrás da habilitação. Eu tinha vontade também, obviamente, né? Sempre quis dirigir muito, né? Mas a necessidade acelerou o processo. Então, eu fui atrás. E aí, por graça e misericórdia de Deus, comecei minhas aulas. Tinha uma instrutora que era bem rígida lá na autoescola, bem brava. Eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa, muito nervosa, assim, né, emocionalmente falando, muito ansiosa, muito preocupada eu sou, né, eu tenho dificuldade de relaxar, assim, né, então, isso daí pra mim me deixava, imagina, né, toda vez que era dia de aula na autoescola, era aquele nervosismo, aquele frio na barriga, aquela dor de barriga, fazia um mal terrível. Mas
por conta também, assim, dessa insegurança, assim, que eu sentia da instrutora. É uma pessoa, assim, que eu gosto muito dela, eu falo com ela até hoje. Uma das coisas que me ajudou muito foi o hábito que eu tenho de fazer anotação. Eu anoto tudo, né? Eu gosto de anotar, eu gosto de tudo, eu gosto de escrever, né? Todas as coisas que eu vou aprendendo, eu gosto de estar registrando para não esquecer mesmo, para depois poder ir lá consultar, né? Então, toda vez que eu chegava em casa das minhas aulas, quando tinha alguma instrução nova que ela tinha passado, eu anotava no celular. E aí, quando foi para aprender a parte da baliza, né, como fazer baliza e tudo mais, eu anotei também. Fiquei prestando bastante atenção ali no passo a passo que ela passou, fui memorizando, tentando memorizar ali na hora. Aí assim que eu saía da aula, que estava fresco na memória, eu pegava o celular e já anotava. Anotei todo o passo a passo da baliza, anotei. E aí eu fui estudando as minhas anotações. Então assim, eu fiz a parte prática das aulas, só que eu também ia tentando ir mentalmente exercitando, sabe aquele movimento? Eu chegava em casa todo dia e pegava as anotações, lia e ia exercitando aquilo na minha mente. Às vezes eu pegava um carrinho de controle remoto, ia fazendo com o carrinho de controle remoto, sabe? Tudo isso para poder tentar ir memorizando. Quando chegasse no dia do exame, eu não esquecer nada, né? Nenhum detalhe. O nervosismo não fazia eu esquecer. E aí fez toda a diferença, me ajudou muito. Quando chegou no dia do exame, graças ao meu bom pai, eu não esqueci nenhum dos passos, das etapas. Lembrei de tudo, porque estava tudo na cabeça, tudo na memória. O nervosismo estava ali num pico, mas não atrapalhou, porque eu tinha praticado muito mentalmente. Eu não fui uma pessoa que eu tinha um carro para exercitar, a gente não tinha carro ainda. Então eu não exercitei na prática, mas mentalmente eu fui exercitando. Graças a Deus deu tudo certo, não recebi nenhuma anotação lá, né? Nenhuma observação. Deu tudo certinho. Até a rampa, que a minha maior dificuldade era a rampa, consegui lá no dia do teste fazer direitinho e passei. Quantas pessoas aqui, quantos de vocês já viram pessoas, ou vocês são também alguma pessoa desse daqui, classificada nesse grupinho aqui, ó, que tira a habilitação e infelizmente a habilitação fica guardadinha ali na gaveta, meses a fio, anos a fio, às vezes a pessoa nem volta mais a dirigir, aí chega uma hora que acha que já não, enfim, já não vai conseguir mesmo e deixa pra lá. E aí, uma dica assim que eu acho que pode ser valiosa para que isso não aconteça. Saiu da autoescola, foi aprovado, já emenda com aula prática particular. Já emenda. Não deixa nem esfriar, sabe? Não deixa nem descer ali algum passo, começar a entrar aquele medinho, porque já faz tempo que não treina. Não deixa nem dar tempo. Já chama um professor particular que dá aula para habilitado, já agenda as aulinhas, né? E já começa. Faz esse investimento. Eu vou dizer para vocês que faz toda a diferença. Pesquisa um bom instrutor, tá? Porque tem que ser um bom instrutor, tem que ser uma pessoa assim que não te dá medo, uma pessoa que vai te passar segurança, que vai respeitar você, os seus limites. E para mim foi o que ajudou, porque que nem eu falei, eu não tinha carro, então eu não tinha como praticar. Eu comprei o carro assim que Deus preparou a CNH. Então eu tive muita insegurança sim. Tanto é que quando eu comprei meu carro, eu já tinha habilitação, né? Mas quem foi buscar o carro para mim na concessionária foi meu irmão, porque eu não sabia, eu não tinha ainda, por mais que eu tinha habilitação, eu não tinha ainda, né? A destreza para dirigir. Então, a gente fica com medo, porque é diferente. Você dirigir na aula da autoescola, você tá ali amparada pelo professor, no carro da autoescola, você tá ali com um ambiente bem controlado, sem trânsito, sem movimento, sempre fazendo o mesmo trajeto, já sabe de cor e salteado ali, cada lombada que tem no trajeto, é tudo muito mecânico. Você aprende a técnica, você aprende o que é bom para passar no exame, mas você não aprende o que é bom e prático e ágil para o trânsito do dia a dia. Isso você não aprende na autoescola.
é muito técnico mesmo para você passar no exame, né? Então é diferente demais. Então, por isso que eu acho que às vezes as pessoas acabam não seguindo, não dirigindo, porque ela leva aquilo que ela aprendeu na autoescola para a vida real, só que é completamente diferente uma coisa da outra. E aí gera aquela insegurança, gera aquele medo, principalmente se acaba acontecendo, infelizmente, algum acidente, alguma coisa, né? Algum imprevisto, aí que gera mesmo aquela insegurança, né? E aí essas aulas particulares, elas previnem isso, porque aí esse instrutor ele vai te mostrar exatamente o que você precisa para o dia a dia. E no caso do meu instrutor, além disso, ele ainda levava a gente exatamente nos trajetos que a gente precisava fazer no nosso dia a dia, era personalizado. Então, ao invés de levar a gente para qualquer lugar aleatório, que você nunca vai pisar os pés na vida, ele levava você, ele perguntava quais são os caminhos que você faz e ele levava você para lá. Então foi isso que aconteceu. Então, no meu caso, como eu ia depender de rodovia, ele ensinou rodovia, ensinou o trajeto das terapias do Arthur. Quando em pouquinhos dias assim de aula, eu já estava indo pro shopping com a minha família, morrendo de medo, mas estava indo, estava enfrentando ali. O carro morreu, foi um dia super chuvoso, foi a primeira vez que eu dirigi, né, assim. Então o dia estava super chuvoso, tava terrível, foi o contexto perfeito. Eu cheguei a me perder assim, né? Eu passei da entrada, né? Não tive coragem para entrar, passei da entrada lá, tive que dar um retorno, enfim. Aconteceu de tudo, mas foi a primeira vez e foi o destrave que eu precisava ali, né? Tirou aquela pedra do caminho. Então, quer dizer, você passa a ter segurança para enfrentando os obstáculos, né? Você vai vendo que você é capaz e você vai aprendendo, porque dirigir é só com a mão na massa mesmo. Tem pessoas que ficam esperando criar coragem para poder dirigir. É o contrário, a gente precisa dirigir para criar coragem. É o contrário, direção, você não cria coragem sem pegar na direção. Não tem como. Precisa pôr a mão na massa. O segredo tá em você estar bem amparado, com uma pessoa que realmente vai te ajudar e que não vai te apavorar ainda mais. Porque se você tá com uma pessoa que tá te ensinando, que tá te apavorando, te deixando desesperado do lado, gente, a gente tem que ter esse bom senso de escolher uma pessoa que realmente vai nos ajudar. Porque tem pessoas que não têm paciência para ensinar também. Tem isso daí, né? E acaba mais prejudicando que ajudando. E o outro ponto, gente, que eu acho que é fundamental é fazer em pequenas doses, respeitar o seu limite. Então, se você tá com muito receio, muito medo, não queira dar um passo mais largo do que a perna, sabe? Já querer pegar uma rodovia se você não tá conseguindo andar na rua da sua casa e no seu bairro, não é verdade? Eu acho que tudo tem que ter um passo a passo, um respeito, né? Então, começa ali, vai até o primeiro quarteirão e volta, depois avança mais um quarteirão, aí vai no centrinho ali do seu bairro, vai no mercado, aí depois você vai para um shopping, porque no shopping se tiver ali uma loja, um shopping que cancela, aí já é outra experiência, você tem que passar por uma cancela. Aí depois você abastece o carro, porque aí também já é outra experiência, você abastecer o carro. Daqui a pouco, quando você vê, você já tá indo ali num drive-thru do McDonald's, sabe? Depois que você pegou esses detalhes aí, você pegou a manha de cada um desses ambientes, aí você começa a estender para uma rodovia, aí você sai para a primeira saída da rodovia, depois você vai para a segunda saída e volta, retorna e volta para casa, respira, calma, não precisa querer fazer tudo no mesmo dia, na mesma semana. Pode ficar uma semana fazendo a mesma coisa e na próxima semana você avança, mas respeita o seu limite, entendeu? Eu acho que você respeitar o seu limite é o segredo, é a chave aí para o sucesso na habilitação, que aí você não gera trauma, você minimiza o risco de acidente ou de algum probleminha ali que pode te gerar um trauma.
Gente, isso varia de pessoa para pessoa. Eu tô falando aqui de casos para pessoas que estão com insegurança, de pessoas que já estão há muito tempo com a habilitação guardada, sabe? Pessoas que têm realmente ali um receio significativo. Tem pessoas que não, tem pessoas que no primeiro dia vai pegar e vai embora, entendeu? Depende, varia muito. Só que a gente precisa se respeitar, né? E não achar que é incapaz, porque não é. Às vezes não é que você é incapaz, é que você está se exigindo e se cobrando mais do que nesse momento é possível para você. Né? A gente precisa reconhecer isso daí, não tem problema nenhum, porque cada pessoa é diferente. E a gente não tem que se comparar jamais com pessoas que é motorista há muito tempo. Né? Então, vamos supor, a pessoa tá ali, né? E aí, ou tá sendo ensinada por alguém que já dirige há muito tempo, né? E aí começa a se comparar, achando que, poxa, fulano faz tão bem essa manobra, e ó como que eu tô. Mas o fulano dirige há quantos anos já, né? Então a gente não tem que se comparar, é completamente diferente, tá bom? Esse é o conselho que eu dou para quem quer dirigir, para a mulherada, para as mamães que querem aí ter essa independência, essa autonomia, esse empoderamento, que eu acho assim que faz toda a diferença. Não desista, continua tentando, devagarzinho, mas continua tentando, aos pouquinhos, no seu tempo.